This call is now being recorded. Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a parte histológica do tecido conjuntivo. Então, a gente pode visualizar. Meu nome é Jéssica Albuquerque e a gente vai visualizar um pouquinho como é que funciona esse tecido conjuntivo. Então, as características que a gente pode ver sobre o tecido conjuntivo é que ele tem origem mesodérmica. E outras características morfológicas que ele apresenta é que ele tem vários tipos de células que são imersas em uma grande quantidade de matriz extracelular. E o que seria isso? Essa matriz extracelular, ela é formada por uma parte bem estruturada, né, que é chamada de substância fundamental amorfa, ou também pode ser chamada de substância fundamental, e também por uma parte fibrosa, que ela é chamada de fibras conjuntivas. Então, essa classificação ela é fundamental para o tecido conjuntivo para a gente entender um pouquinho sobre ele. A classificação dele também é classificada em outras partes, em tipos de tecido. Então, existe o tecido conjuntivo propriamente dito, tecidos conjuntivos de propriedades especiais e tecidos conjuntivos de consistência rígida. Então, cada um deles vão ter outros tipos de tecidos que são tecidos conjuntivos, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho como funciona isso. O tecido conjuntivo propriamente dito está dividido em tecido conjuntivo frouxo, que é aquele tecido que ele é mais abundante, né? Ali ele tem uma maior distribuição no corpo humano. Por quê? Porque ele é o que preenche espaços não ocupados, espaços vazios do nosso corpo. Então, ele vai estar presente ali para nutrir as células epiteliais, ele vai envolver nervos, músculos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Então, ele está muito presente aí, como a gente pode observar a estrutura dele, a histologia dele aqui nessa imagem, tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele está representado pela derme, aqui, a gente pode observar aqui na imagem que ele é mais diferenciado, mais abertinho, né? Mais espesso que o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo denso modelado, ele já é formado por fibras colágenas. E essas fibras colágenas a gente vai entender muito bem como é que ela funciona. Além de tudo isso, ele também como eu falei, ele é rico em fibras elásticas. Ele tem uma maior resistência do que o tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso não modelado, tá bom? Por conta dessas fibras colágenas. Então, além desses tecidos, o tecido conjuntivo, ele é formado por fibras. E aí a gente vai especificar como funcionam essas fibras. As fibras elásticas, elas são constituídas por proteínas fibrosas que são associadas à elastina. Então, como o próprio nome diz, a elastina, ela vai promover mais elasticidade. E isso é essencial para o tecido. As fibras colágenas, elas têm proteínas filamentosas colágeno, então é muito resistente à tração, as fibras colágenas. E as fibras reticulares, elas são outros tipos de fibras que eles são formados também são formados por colágenos, né? Mas são muito finas, então elas podem se ramificar. Então, por que são chamadas reticulares? Porque elas vão se entrelaçar como se fosse um retículo. Então, por isso que a gente entende como fibras reticulares. Então, agora a gente vai passar para o próximo etapa. Os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Quem são eles? São divididos em tecido conjuntivo adiposo e tecido conjuntivo reticular. A gente pode perceber bem a diferença entre as duas imagens. Que o tecido conjuntivo adiposo, ele é formado por células ricas em lipídios, ou seja, gordura. Então, ele tem muita gordura. O tecido conjuntivo adiposo, ele também funciona como isolante térmico, como reserva de energia, como proteção contra choques mecânicos. E isso vai ajudar ali aquele tecido a ficar, a nos proteger, a dar esse suporte. Então, esse tecido, como ele é rico em lipídio, ele vai ajudar nesse processo. O tecido conjuntivo reticular já é formado por fibras reticulares e células reticulares, ou seja, isso vai dar suporte àquelas células que são formadoras de células de sangue e também as células formadoras do sistema imunológico.
Então, ou seja, esse tecido conjuntivo reticular vai ser esse amparo, esse ambiente de suporte para promover essa formação de células de sangue ou então dos órgãos linfáticos, né, de produção das células do sistema imunológico. Então, esse tecido ele é fundamental também para promover esse ambiente para a formação de outras células. A gente pode citar aqui, né, como os órgãos que têm a função hemocitopoiético, que seria a medula óssea vermelha, que é chamado de, ali ele é chamado de tecido mieloide. Os órgãos linfáticos seriam o timo, o baço, tá? Os linfonodos, que nos gânglios linfáticos, que ali ele seria chamado de tecido linfóide. Então, para você ver a importância que o tecido conjuntivo tem e a abrangência dele no corpo humano. Então, os tecidos conjuntivos de consistência rígida, aí a gente já vai dividir em tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Então, o tecido conjuntivo cartilaginoso, eu acho que é o que a maioria conhece, né? Que é a própria cartilagem. Então, a cartilagem, ela não tem nervação. Interessante isso, né? E não tem vasos sanguíneos, então não tem nervos ali nem vasos sanguíneos. Então, como é que vem a nutrição dela? A nutrição dela são por vasos sanguíneos de tecidos adjacentes, que estão ali mais próximos. Então, a cartilagem, ela tem uma consistência mais firme, mas ela não é o tecido mais rígido. A gente não pode esquecer disso. E onde a gente pode encontrar a cartilagem? Nariz, anéis das traqueias, nos brônquios, na orelha externa, que é o pavilhão auricular, na epiglote e algumas partes da laringe, tá? Então, essa função dessa cartilagem seria o quê? Sustentação, revestimento articulares, facilitar a movimentação também, e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. A gente tem uma parte bem específica aqui, que na parte da placa epifisária, ali nos ossos longos, a gente tem a presença da cartilagem hialina, então que isso é responsável também pelo crescimento daquele osso, e por ali a gente pode também investigar o quanto tempo tem aquela pessoa. Então, tudo isso é muito, muito importante. Então, você percebe a importância do tecido cartilaginoso, da cartilagem. E aqui a gente pode observar também dois tipos de células presentes no tecido cartilaginoso, que são os condroblastos e os condrócitos. Os condroblastos, desculpa, são fibras colágenas, tá? É responsável por formar as fibras colágenas e a substância fundamental. Lembra que eu falei da substância fundamental amorfa? Então, ela é responsável pela matriz extracelular desse tecido conjuntivo. Então, é fundamental ali os condroblastos nesse tecido. E os condrócitos? Os condrócitos, eles têm uma baixa atividade metabólica ali, e eles ficam nas lacunas, ali na parte de baixo das lacunas, tá bom? Da matriz. O tecido conjuntivo ósseo, ele já é o tecido mais rígido, né, que a gente tem, e ele é rico em vasos sanguíneos, diferente do tecido cartilaginoso. Ele tem essa proporção mais rígida, porque ele tem essa abundância da substância fundamental, que é rica em cálcio e fósforo, né? Então, isso vai proporcionar essa rigidez. E onde a gente pode encontrar o tecido conjuntivo ósseo? No esqueleto, né? Nos ossos do esqueleto. Então, ele é fundamental para trazer a sustentação no nosso corpo, né? Então, aí nós temos os três tipos de células do tecido conjuntivo ósseo: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteócitos, eles vão estar responsáveis eles vão estar ali na lacuna da matriz, ali na parte de baixo da lacuna da matriz, e eles vão ter uma atividade metabólica baixa. Os osteoblastos, eles vão produzir a matriz, e os osteoclastos, eles são células multinucleadas que vão estar responsáveis na reabsorção óssea. Então, é muito legal a gente entender como é que funciona esse tecido, com essas determinadas classificações do tecido conjuntivo, para a gente não entender que é só uma parte, mas sim que ele se ramifica em vários departamentos, e a responsável função dele, né? Trazer sustentação, ajudar no funcionamento do corpo, enfim, na gama de funções
e na gama de fisiologia e anatomia que ele proporciona para o nosso corpo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado, e deem um joinha aí. Obrigada.